Nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os principais conteúdos que podem ser cobrados em atualidades para a prova do Enem 2023. Então galera, vem comigo que a gente vai ter uma aulinha bem especial hoje. Fala vestibulando, beleza? Professor Amauri na área, vocês estão no Prep Vestibular, o canal que vocês encontram tudo o que é necessário para mandar bem no Enem e demais outros vestibulares. Gente, eu vou pedir para vocês deixarem um like e acionarem o sininho aqui das notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos começar? Então é o seguinte, pessoal, eu trouxe aqui para vocês logo de cara, o assunto mais comentado das últimas semanas, que são os incêndios do Avaí. Vamos entender e perceber o seguinte, essa questão do incêndio do Avaí está relacionada com a infraestrutura de energia e também com as questões ambientais. Então, vamos pensar aqui sobre o que é o Avaí. Pessoal, o Avaí é um conjunto de ilhas ali no Pacífico, ou seja, um arquipélago. Então a gente vai perceber que a região ali é fortemente atingida por ventos, ou seja, furacões constantes que sopram ali pela região. Então a gente vai reparar que na questão ambiental, o Avaí vai sofrer com os fortes ventos, com os furacões, e também com a questão geológica do vulcanismo que é muito ativo ali na região. São ilhas vulcânicas na realidade, O arquipélago do Avaí é um conjunto de várias ilhas vulcânicas, tudo bem? Então prestem atenção na questão ambiental do Avaí. E aí, pessoal, a gente vai reparar o seguinte, esses fortes ventos derrubaram a infraestrutura de energia, ou seja, redes de distribuição energética foram derrubadas, e como elas estavam ativas, como elas estavam ligadas, começou um grande incêndio. Esses fortes ventos, pessoal, espalharam muito rapidamente essas chamas por todas as ilhas. Então a gente vai perceber que o incêndio foi de grande proporção. Coloquei ali para vocês, a tragédia já é considerada o incêndio de maior proporção da história dos Estados Unidos, tá? Então fica ligadinho ali. Coloquei para vocês também a definição de como foi o início de tudo isso. Então, linhas de energias derrubadas por fortes ventos ainda estavam ativas e a falta de água nos hidrantes prejudicou o combate das chamas alimentados por fortes ventos de um furacão que estava soprando na região e aí espalhou rapidamente essas chamas, tudo bem? Então a gente vai perceber aí que é uma tragédia de proporção que vai envolver a questão da infraestrutura e também a questão natural, a questão ambiental, tudo bem? Então pessoal, eu vou sair rapidamente aqui da telinha para vocês poderem ver as imagens dessas destruições durante essas fortes chamas que aconteceram. Então dá uma olhadinha lá, os principais sites de notícias mostrando esses incêndios que se espalharam de maneira muito rápida e foram afetando as cidades. Inclusive muitas pessoas tiveram que se jogar nas praias, no mar, para não ficarem queimadas. Então fica ligadinho aí. Então, como eu falei, são questões que vão envolver a infraestrutura energética, no caso, e os fenômenos climáticos, a questão ambiental, tá? Então, fortes ventos por conta de um furacão que estava passando ali próximo, beleza? E aí, pessoal, eu elenquei aqui para vocês também as consequências que a gente vai encontrar desses vários incêndios florestais que as provas podem vir a cobrar vocês. Então, coloquei, primeira coisa de tudo, destruição da biodiversidade. Então a gente vai perceber que essas chamas vão destruir a biodiversidade no sentido da fauna e da flora. Vai afetar vários animais, vai destruir várias espécies de plantas. A gente viu isso há pouco tempo, inclusive, envolvendo o Pantanal, não se esqueçam disso, tá? A questão lá da onça, que teve as patas queimadas. Então, a primeira coisa que a gente vai perceber o impacto na biodiversidade, tudo bem? Segunda coisa que eu coloquei para vocês, pessoal, a redução da fertilidade do solo. Então você vai queimar ali os nutrientes da superfície do solo, a matéria orgânica vai ser destruída. Então você vai afetar também a fertilidade dessas áreas atingidas por essas chamas, perfeito? Em terceiro lugar, eu coloquei ali para vocês também a facilitação dos processos erosivos. Agora você vai ter um solo mais exposto, mais pobre, então os processos erosivos vão ganhar muito mais força, vão acontecer de maneira muito mais facilitada. Então preste atenção nesses aspectos dos processos erosivos que aumentam, tudo bem? Coloquei ali também em quarto lugar, galera, redução da proteção de nascentes e córregos. Então a gente vai perceber que, como pegou fogo, essa cobertura vegetal que preservava os córregos, as nascentes, vão ser destruídas e aí vai afetar também, provocando o assoreamento dos rios, tudo bem? Então, aumento do assoreamento, que também é um processo erosivo. Porém, a gente vai perceber que isso vai afetar fortemente a questão hídrica. Como as águas vão correr, elas vão estar mais poluídas, com mais sedimento. Então, fica ligadinho aí.
E por último, as perdas humanas, os desabrigados, os traumas gerados. Então, é claro, são questões que envolvem sociedade e natureza. Então, a gente vai ver ali impactos ambientais e também impactos sociais, muito graves, envolvendo a questão aí, dessas grandes chamas, desses grandes incêndios. Perfeito? Agora vamos lá para outro assunto muito comentado também das últimas semanas, pessoal. As ondas de calor na Europa. Então fica ligado, porque a gente percebe que todo ano, os jornais vêm falando sobre essa onda de calor que cada ano está mais intensa. Então, a cada vez que passa, a gente vai percebendo que vai ficando mais intenso esse processo das ondas de calor no verão europeu. Vamos entender o que aconteceu, pessoal? Vem aqui comigo, vou sair rapidamente aqui da telinha para vocês, para a gente poder visualizar, e eu vou explicando para vocês passo a passo. Então, preste atenção, ó. As ondas de calor na Europa, a gente vai perceber que em alguns lugares, principalmente ali entre Grécia e Itália, algumas temperaturas alcançaram na casa dos 46 graus. Então, é muito elevado até para um ambiente tropical, quanto mais um ambiente temperado. Então, temperaturas de 46,5 graus foram registradas na Itália, na Espanha e na Grécia. Tudo bem? Vamos perceber, pessoal, que todos esses lugares aí que são mais afetados por essas ondas de calor estão localizados no sul da Europa, na região do clima mediterrâneo. É um clima que tem como características o verão quente e seco e o inverno úmido. Então prestem atenção, porque a gente vai perceber que tem uma forte influência dos ventos que sopram do Saara em direção à Europa. Tudo bem? Então prestem atenção nesse aspecto, porque pode ser muito explorado pelo Enem. Coloquei ali para vocês também, alguns pontos turísticos foram fechados, a onda de calor era tão intensa, que precisou ali ajudar a galera e esses pontos turísticos foram fechados. Perfeito? Então, para evitar ali maiores problemas, esses pontos turísticos aí, que são clássicos nas viagens da Europa, foram fechados para o pessoal poder ali se hidratar, poder também socorrer quem estava precisando, porque muitas pessoas começaram a passar mal. Então prestem atenção, porque isso afetou diretamente a população. Trata-se de um anticiclone que vem da África, das áreas mais ao norte do Saara, que se deslocou para o norte e invadiu grande parte do sul da Europa. Então, como eu falei, são ventos que sopram do norte da África, da região do Saara, e atingem o sul da Europa, onde a gente vai ter o clima mediterrâneo. Então, são ventos quentes e secos que sopram ali para a região, formando uma grande bolha de temperatura muito quente. Então a gente vai perceber que a cada ano que isso passa, isso vai se intensificando. E aí tem um forte envolvimento, galera, é claro, do aquecimento global. Então a gente vai perceber que o aquecimento global vai intensificando esses fenômenos. As chuvas vão ficando mais fortes, os calores vão ficando cada vez mais intensos, as nevascas vão ficando também cada vez mais intensas. Então a gente vai perceber que são os chamados eventos climáticos extremos, tá? Essa palavrinha é muito importante e cada vez mais recorrente nos vestibulares. Então, olha lá para a gente poder entender um pouquinho melhor. Trouxe para vocês. Presta atenção, ó. Influência do clima mediterrâneo. Então, o sul da Europa ele já é mais seco mesmo. Só que a gente vai perceber que esses ventos do Saara que influenciam ali no clima da região, eles estão cada vez mais intensos nos últimos anos. E isso vai piorando essas ondas de calor. Então, quais são as características do clima mediterrâneo? Como eu disse, verão quente e seco, com dias mais longos e noites mais curtas. Tá? Então a gente vai perceber que no hemisfério norte, durante o verão, os dias acabam sendo mais longos. Então você tem maior tempo de radiação solar. Então radiação solar prolongada e o tempo mais seco. Então você vai facilitar essas ondas de calor e até queimadas também que vem acontecendo. Os ventos quentes e secos do Saara sopram em direção ao sul da Europa. E aí as principais causas, pessoal, aquecimento global e fenômenos climáticos extremos. Então prestem atenção, porque as provas vão associar essas ondas de calor com esses chamados fenômenos climáticos extremos, ou seja, a gente percebe aí os frutos do aquecimento global nos últimos anos. Então a gente percebe que o ser humano vem jogando cada vez mais para a atmosfera carbono, metano, e também esses gases vão acumulando calor. Então a temperatura média global está aumentando. A gente vai perceber também ali a redução das florestas e áreas verdes na cidade, o que contribui para esse calor. Então, uma baixa evapotranspiração, a transpiração das plantas, aquilo que vai ajudar na regulação do clima. Então, como ali na Europa a gente tem as florestas muito devastadas, a gente vai perceber que a redução das áreas verdes vão contribuir para essas ondas de calor, perfeito? Não se esqueçam disso.
e aumento dos casos de insolação e câncer de pele, né? Então a gente vai perceber que isso vai afetar diretamente a saúde humana, principalmente ali na região que não está acostumada, né, com esses grandes calores. Então fiquem ligadinhos aí. E aqui na imagem, pessoal, eu coloquei para vocês, né, esses fortes ventos que sopram, ó, do norte da África, na região ali do Saara, e vão em direção, né, ao sul da Europa, tudo bem? Então, ó, o impacto dos ventos do Saara está totalmente relacionado com essas ondas de calor na região do sul da Europa, tudo bem? Então isso tem a ver, né, essa intensificação com o aquecimento global. Não se esqueçam disso. E aí, pessoal, agora começando a falar sobre o Brasil e a geopolítica do Brasil, ou seja, a maneira pela qual o Brasil está inserido nesse mundo globalizado, a gente vai perceber que tem uma forte relação com o terceiro governo Lula. Por quê? A gente vai perceber que algumas políticas internacionais vão ser reativadas, principalmente relacionada ao BRICS e ao Mercosul. Trouxe aqui para vocês, tá? Então, olha lá, pessoal. Vamos lembrar que no início, né, a gente teve uma grande polarização que marcou essas eleições. Vamos lembrar que o Brasil, né, tem uma forte polarização desde 2014 até recentemente, né, com as eleições de Lula e Bolsonaro. Então prestem atenção porque essas eleições foram marcadas por fortes polarizações. A questão da fake news também, que vem sendo cada ano cada vez mais comentada, prestem atenção. Ou seja, a influência das redes sociais, das infovias, da internet, tudo bem? Prestem atenção nisso. Outra questão também que eu coloquei ali para vocês, que pode ser comentada, pessoal, são os ataques do 8 de janeiro. Ou seja, o pessoal que não aceitou o resultado das eleições foi lá invadir os prédios, né, das nossas instituições. Então prestem atenção porque a gente vai perceber que isso, né, representa aí a polarização política que o Brasil vem passando nos últimos anos. Tranquilo? Em terceiro lugar, pessoal, eu coloquei ali para vocês, né, como eu tinha comentado no início, a reativação dos BRICS e do Mercosul. Então prestem atenção porque os BRICS é o grupo dos países emergentes que mais cresceram a economia nos últimos anos. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E aí um maior destaque, pessoal, para a China e Índia, que são produtores de tecnologia. São países que recebem empresas do mundo todo ali em seu território. São países com excelente infraestrutura de comunicação e transporte, o que ajuda, né, na instalação das empresas e nas exportações. Então, China e Índia viraram produtores de tecnologia e por isso se destacam cada vez mais. E aí o Brasil, junto com os BRICS, né, pessoal, está encabeçando ali o banco que o BRICS vai ter. Então, a ex-presidente Dilma Rousseff, ela é a presidente, né, se tornou presidente recentemente do Banco dos BRICS, um banco que vai ajudar na construção de infraestrutura entre esses países membros. E os BRICS estão estudando em aceitar outros países emergentes. Então, galera, prestem atenção porque a gente tem uma forte relação aqui com a nova ordem mundial, ou seja, vários polos de poder surgindo, um mundo multipolar, um protagonismo cada vez maior dos países emergentes, tudo bem? Então fiquem ligadinhos aí, porque isso aí pode ser uma questão muito cobrada aí no Enem e outros vestibulares, perfeito? E aí, galera, presta atenção também, né, porque a gente vai ter ali a reativação também do controle do desmatamento, né, as políticas ambientais vão ser cada vez mais reativadas. E aí o Brasil já reduziu, né, em pouco tempo os índices de desmatamento que vieram crescendo bastante nos últimos anos. Então a falta de fiscalização com o avanço de atividades como a agropecuária e a mineração fizeram com que esse desmatamento no Cerrado, na Amazônia, expandissem bastante. Então agora a gente está vendo um pouquinho, né, dessas reduções do desmatamento e um maior controle voltando a acontecer, beleza? Então fiquem ligadinhos aí porque o Enem adora falar, né, de questões ambientais, principalmente, né, dos biomas brasileiros. Cerrado, Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e etc. Então, fiquem ligados, perfeito? Seguindo, pessoal, outra questãozinha aqui muito importante, tá, sobre a atualidade, e já caiu no vestibular esse ano. O vestibular da UERJ, no Rio de Janeiro, cobrou a questão dos Yanomamis. A gente vai ver essa questãozinha aqui para vocês sentirem como é que as provas vão cobrar isso para vocês. Então, ó, vem comigo, vou sair aqui da telinha para a gente poder visualizar melhor e a gente vai ver a questão também que foi cobrada na prova da UERJ, perfeito? Então, ó, vem comigo. Seguinte, sobre os Yanomamis, tá, pessoal? A gente vai perceber que tem um grande conflito ali da população tradicional, os indígenas Yanomamis, com a garimpagem, ou seja, o pessoal ali do extrativismo mineral. Esse pessoal são garimpeiros ilegais, pois eles estão invadindo terras que são o quê? Protegidas
parques nacionais. Vamos lembrar que os Yanomamis, eles habitam uma região que fica entre Brasil e Venezuela, tá? Então eles estão ao mesmo tempo, né, nesses dois países. Então ali há uma criação de um parque, e aí a gente percebe que o extrativismo mineral invadiu aquela região de maneira ilegal, é claro, e aí isso provocou, né, um grande impacto na vida dos Yanomamis. O ambiente deles, né, que eles tanto necessitam para sobreviver, ficou poluído. Eles entraram em conflito também com os garimpeiros, tá? Então a gente vai perceber ali uma grande crise que ocorreu no iniciozinho desse ano, uma das primeiras notícias que a gente teve, né, no início do ano. Então fica ligado aí. Então isso vai envolver, né, como eu falei, o conflito dos garimpeiros com as populações tradicionais, no caso os Yanomamis, a insegurança alimentar das populações tradicionais. Como o seu meio ambiente foi totalmente atingido ali pela mineração, a gente vai perceber que eles não conseguiram, né, reproduzir o seu modo de vida. Então eles não conseguiam plantar, não conseguiam caçar. Então eles não conseguiam fazer ali, reproduzir o seu modo de vida. Então isso, né, afetou diretamente a alimentação dessa população. E aí várias imagens, né, rodaram o Brasil e o mundo, né, mostrando ali os indígenas em situações extremamente precárias, né, adultos ali com menos de 30 quilos. Não trouxe a imagem aqui para vocês, né, pessoal, porque as imagens são fortes e também eu acho que não cabe também mostrar isso aqui para vocês. A gente não quer fazer sensacionalismo, a gente quer mostrar aqui os fatos, tá? E como isso pode ser cobrado no Enem. Então, fica ligadinho. Outro ponto que eu coloquei aí para vocês, pessoal, é que essas atividades, né, afetando essas populações tradicionais que geralmente estão em parques, a gente vai perceber que o desmatamento vai avançar fortemente. Então a gente vai ter uma forte mudança ali no ambiente natural, tranquilo? Então essas questões ambientais cada vez mais discutidas, porque no Brasil o avanço das atividades econômicas, né, vem destruindo os nossos biomas, sobretudo Amazônia, Cerrado, Caatinga. As provas adoram Amazônia e Cerrado, mas também, né, nos últimos anos o Pantanal esteve aí nos noticiários, então fiquem ligados. Assistência deficitária de saúde, então até chegar uma assistência de saúde, né, como estava num período de transição de um governo para outro, a gente percebeu que demorou bastante, houve uma grande negligência, tá? Então por isso, né, foi decretado ali um estado de emergência muito forte. Tá? E aí a gente percebe que para melhorar a questão dos Yanomamis, a gente precisa resolver esses conflitos dos garimpeiros com as populações tradicionais. Então, dentro desse tema, pessoal, a gente percebe que se relaciona bastante, né, com a questão dos conflitos no campo, na aulinha lá de agropecuária, de espaço agrário brasileiro. Tá? Fiquem ligados. E aí eu coloquei aqui uma informaçãozinha para vocês, ó. Após uma missão no território Yanomami, no Amazonas, o Ministério da Saúde declarou o estado de emergência de saúde pública de importância nacional. Então ali, né, para chamar os esforços para tentar resolver a questão, pois houve um grande e grave, né, caso de saúde ali da população Yanomami, tudo bem? Então fica ligadinho. Vamos ver como isso caiu no vestibular? Vem comigo então, ó. O ERJ Primeiro Exame de Qualificação 2023, pessoal. Já trouxe aqui com um gabarito comentado para vocês. Por que eu trouxe essa questão? Para vocês sentirem como é que pode ser cobrado. Então, olha lá, eles trazem um texto, uma imagem, né, dessa população tradicional, dos Yanomamis, e vem dizendo o seguinte, ó, não deixem acabar com os Yanomamis. Então, já vem trazendo aqui a importância, né, da preservação dessa população. Vamos lembrar que as populações tradicionais, quando elas habitam os parques, esses parques são altamente preservados. Então essas populações tradicionais, elas contribuem para a manutenção e qualidade dos biomas. Vamos lembrar que os indígenas têm um modo de vida que preza a qualidade do meio ambiente. Tudo bem? Então, ó, Yanomami, talvez você nunca tenha ouvido falar nesse nome, pois saiba que é o nome de genérico de 8.400 brasileiros. Gente boa que vive em 203 cabanas no interior da floresta tropical, né, no caso da Amazônia, que é uma floresta tropical equatorial, bem na fronteira com a Venezuela. Formam 14% da população de Roraima e encontram-se ainda no Amazonas. Os Yanomamis correm, no momento, um grande risco e estão precisando de você. Cabe a você interessar-se pelo projeto de um grupo de antropólogos, juristas, médicos e jornalistas que visa proteger a vida pacífica dos Yanomamis nos locais que habitam e dentro do tipo de cultura que é tradicionalmente o deles. Esse projeto e anteprojeto propõe a criação de parque indígena Yanomami. Então, pessoal, prestem atenção porque
a questão está falando da importância da manutenção dessa população e da questão da preservação do ambiente que essa população acaba gerando. Como eles dependem, né, de um meio ambiente preservado para a sua sobrevivência, para o seu modo de vida, então a gente vai perceber que esses povos tradicionais, né, eles contribuem bastante para a manutenção dos nossos biomas. Então, olha só, o texto vem trazendo, né, a importância de você preservar essa população que vem sofrendo vários riscos. Olha o que o texto vem falando, tá? Não deixe acabar com os Yanomamis, já vem ali no próprio título. Aí, seguindo, ó, essa é a única maneira de salvar a comunidade social e cultural desses homens e mulheres e crianças que desde 74 vem sofrendo as consequências do processo de expansão econômica da Amazônia, em sua parte negativa, sem se beneficiar com suas possíveis vantagens. Então, ó, a questão ali, né, do avanço das atividades econômicas sobre essas regiões que deveriam ser protegidas. Aí, vamos lá. Em seu artigo, em 1979, o escritor Carlos Drummond de Andrade situa circunstâncias do projeto de criação do Parque Indígena Yanomami, no contexto das ações da exploração da Amazônia durante os governos militares. A defesa da criação desse tipo de parque, naquela conjuntura, tinha como objetivo tornar pública a seguinte problemática. Então, pessoal, o que a gente está vendo aqui no corpo do nosso texto, no próprio título do nosso texto, e também aqui na questão, se a gente for marcando as principais partes que ele vem trazendo para a gente vai perceber uma preocupação com essa população tradicional que está sofrendo o quê? Risco de ser extinta, e o seu meio ambiente também. Então, há um projeto ali, né, para a preservação dessa população. Então, por isso que a gente fica ali com o gabarito letra A, extermínio dos povos originários. A questão vem falando dessa importância, né, da preservação dos povos originários e chamando a atenção, né, que eles estão sofrendo ali com um perigo de quê? Extermínio. Então, por isso que a gente vai ficar ali com a letra A. Então, ó, o garimpo se utiliza de diversas estratégias de cooptação dos povos indígenas, o que faz colapsar a estrutura social daquela comunidade. Então, eles alteram ali o ambiente natural deles e também corrompem os indígenas, né, para que eles trabalhem, prometendo para eles riquezas que eles nunca recebem. Então, há várias formas ali de cooptação. Na forma de obter uma autorização dos indígenas para atuar em seu território, que são verdadeiros, vedados ao garimpo e à mineração pela Constituição de 88, os garimpeiros adotam diversas práticas que agravam ainda mais a situação dos Yanomamis. Então, fiquem ligadinhos aí, porque a questão dos Yanomamis pode ser trabalhada relacionando os conflitos com as atividades econômicas, pecuária, agricultura e mineração. Tudo bem? Então, vamos seguir aqui, pessoal. Agora, preste atenção, porque isso aqui também já caiu em vestibulares desse ano e pode ser cobrado no Enem. Mais uma questão falando sobre os conflitos no campo, tá? Prestem atenção, porque a gente vai trabalhar aqui agora a questão do trabalho escravo nas vinícolas lá do sul do Brasil. Prestem atenção, porque a gente vai reparar que a gente está falando de uma escravidão por dívidas, tá? Então, vem comigo aqui que eu vou mostrar para vocês. As vinícolas devem pagar 7 milhões por causa de trabalho escravo no Rio Grande do Sul. Então, aqui na charge, né, a gente vê, né, vamos prestar atenção porque o Enem, os vestibulares adoram tirinhas, charges, gráficos. Então, a gente tem que ter noção, né, dessas críticas porque eles vêm cobrando em cima das tirinhas e das charges que eles mostram. Então, eles podem mostrar um texto, uma charge e falar para você relacionar os dois sobre o assunto. Tudo bem? Então, fica ligado ali. Então, essa temática vai falar, né, das relações de trabalho no campo. A gente vai perceber, né, que existem várias relações de trabalho no campo, os meeiros, a gente tem ali os trabalhadores temporários, os boias-frias, o trabalhador familiar, o trabalhador formal do agronegócio, e a gente tem também a escravidão por dívidas, que é cada vez mais comum, né, no campo brasileiro, tudo bem? Então fica ligado, porque isso tem a ver com uma herança colonial sobre as formas como a gente se relaciona com o trabalho braçal, que é um tipo de trabalho desvalorizado, e também a tradição que a gente teve, né, nas plantações de cana-de-açúcar, de café, com esse trabalho escravo. Tudo bem? Então coloquei ali para vocês, ó, o passado escravista do Brasil tem um forte peso nessa questão. A escravidão por dívidas, né? Então eles pegam pessoas de outros estados, levam para lá e fazem com que essas pessoas ficam endividadas, proibindo elas de sair da propriedade. Tudo bem? A gente vai ter também a questão ali do agronegócio e a precarização do trabalho, né, que vem avançando cada vez mais. Então o agronegócio ele vem crescendo, ele é muito importante para o Brasil, representa uma grande parcela do PIB nacional. Porém, quando a gente vai olhar mais a fundo, né,
as relações do agronegócio com o meio ambiente, com as populações tradicionais, com os trabalhadores, a gente sempre vai perceber alguns problemas que as provas adoram comentar esses problemas, tudo bem? Então fica ligadinho aí na questão do trabalho escravo nas vinícolas do Sul. E aí na prova da UERJ em 2023 foi cobrado sobre isso. Então vamos ficar atentos porque já vem sendo comentado nas provas, nos vestibulares e pode ser comentado também no Enem. Então vamos entender, agropecuária, construção civil e carvoarias são as maiores fontes de trabalho análogo à escravidão. Então, percebam que são atividades que acontecem aonde? No espaço urbano e no espaço rural. Principalmente aonde? No espaço rural. Tirando a construção civil, a agropecuária e carvoaria está presente no espaço rural. A construção civil, show de bola, né? Muito mais fortemente no espaço urbano. Mas agricultura, pecuária, carvoarias, tudo isso, né, muito presente no campo brasileiro, onde ocorre com mais facilidade o trabalho análogo à escravidão. Trabalhador agropecuário em geral, serventes de obra, predeiros, carvoeiros. O que aproxima essas atividades? Elas são as ocupações mais comuns entre as vítimas de trabalho análogo à escravidão resgatadas no Brasil no período de 2013 a 2020. Apontam dados compilados pelo Observatório de Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas. Ainda segundo o Observatório, de 95 a 2020, foram encontrados no país 55.712 trabalhadores em condições análogas à escravidão. De acordo com a juíza Mirella, o trabalho análogo ao escravo é crime tipificado no artigo 149 do Código Penal e é definido como aquele que os seres humanos estão submetidos à força de trabalhos, jornadas tão intensas que podem causar danos físicos, condições degradantes e restrições de locomoção em razão da dívida contraída com o empregado e o empregador. A pena se agrava quando o crime for cometido contra criança ou adolescente ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem, explicou. E aí, pessoal, prestem atenção, porque quando vocês vão olhar, né, esses caras que foram resgatados do trabalho escravo, a sua maioria são o quê? Negros, homens negros, em sua maioria, tudo bem? Então, tem aí a questão racial por trás também. Então, por isso que eu comentei, né, a herança colonial, o fator da colonização é muito importante e muito presente até os dias atuais. E aí, essa questão, pessoal, vai estar dentro da temática de geografia agrária, de agropecuária, ou seja, os avanços dessas atividades, né, sobre os biomas brasileiros, como eu já tinha comentado no caso dos Yanomamis, tá? As relações de trabalho no campo, o trabalho escravo no Brasil e estrutura fundiária. Vamos lembrar que isso tem uma raiz por conta do latifúndio, aquelas grandes extensões de terras na mão de uma única pessoa, tá? Então tudo isso, né, facilita e promove, né, esse avanço do trabalho análogo à escravidão no interior do Brasil. Então, galera, preste atenção, lendo aqui para vocês agora a questãozinha. Aspectos estruturais das relações de produção no Brasil explicam a existência de trabalho escravo contemporâneo e sua maior incidência em determinadas atividades econômicas, como abordado na reportagem. Esses aspectos estruturais são: então, pessoal, estamos falando aí da desvalorização do esforço braçal. A gente vai perceber que esses trabalhos manuais, esses trabalhos braçais, né, como ele está falando na questão, são desvalorizados. Então é mais fácil, né, de você não ter tanto uma regulamentação, um cuidado com esses trabalhadores. Então eles acabam sendo os mais explorados, tá? Eles estão lá na base, né, da pirâmide social. Então a gente vai perceber que eles são aqueles mais atingidos, né, pela sua condição ali. Então fiquem ligados aí, porque as provas, né, podem comentar sobre a questão do trabalho escravo no campo, já que a gente teve muitas notícias, né, no início do ano a respeito disso. Perfeito? Então, olhando aqui rapidamente as outras, né, estagnação da remuneração laboral, estagnação da remuneração do pagamento, eles nem têm pagamento, né, pessoal? É um trabalho análogo à escravidão. Então, cuidado. C. Rigidez da regulamentação contratual. Se houvesse uma rigidez dos contratos, da regulamentação dos contratos, isso não aconteceria. Letra D. Informalidade da atuação profissional. Não é uma informalidade. Na verdade, é um tipo de exploração do trabalho muito acentuada, tá? Análogo à escravidão. Horas e horas de trabalho ali sem uma remuneração adequada, com péssimas condições. Beleza? Então fiquem ligados aí. Vamos lá olhar, pessoal, um outro assunto agora muito importante também, que vem sendo comentado desde o ano passado, que é a questão da guerra da Rússia e Ucrânia, tá? Já caiu no vestibular do Enem ano passado, caiu na UERJ esse ano, e eu vou mostrar essas duas questões para vocês. Então, olha só, a nova ordem mundial, né, é um assunto que vai permear a guerra da Rússia e Ucrânia,
vamos lembrar que esse conflito começa lá atrás e perdura, né, nesse período que a gente chama de Nova Ordem Mundial. Então vamos lembrar, né, que a Ucrânia fazia parte ali da União Soviética no período da Guerra Fria, a velha ordem mundial, e após 1991, com o fim da União Soviética, a gente vai ter o período da nova ordem mundial, do mundo globalizado, onde vai predominar as relações capitalistas. Agora o mundo não é mais bipolar, é um mundo multipolar. E aí, pessoal, a Ucrânia cada vez mais se aproximando, né, dos países ocidentais e querendo aderir à OTAN, um bloco militar dos países ocidentais, que o país que aceita entrar na OTAN recebe o quê? Bases militares. Então, a Rússia viu bases militares começar a ser instaladas próximo de seu território, próximo de sua fronteira. E como a Rússia sempre foi uma inimiga dos Estados Unidos, eles não gostaram disso, né, já que os Estados Unidos está encabeçando ali principalmente a OTAN. Então, a gente percebe que tem essa questão aí da OTAN no conflito. Tem uma questão nacionalista também, já que o leste da Ucrânia, que foi ocupado pelos russos, tem uma maioria de população russa, que fala, né, a linguagem russa. Então, tem uma proximidade cultural, linguística, muito grande com a própria Rússia. Então, o pessoal se identifica muito mais com Rússia do que com Ucrânia. Então, tem essa questão de nacionalidade. Prestem atenção, porque as provas vão gostar de trabalhar com esse gabarito. Questões nacionalistas e questões também relacionadas ao avanço da OTAN. Perfeito? Então fiquem ligados, porque ali o leste europeu é uma região de influência da Rússia. Perfeito? Então ali vários dutos de petróleo e gás cortam a região também, que vão abastecer a Europa ocidental. Então vem cá, vamos analisar sobre a guerra da Ucrânia e ver as questões, tudo bem? Então, está relacionado, como eu falei, com a nova ordem mundial, com a OTAN. É um conflito territorial, é um conflito também étnico, envolve questões energéticas, principalmente, né, da exportação do gás natural, que a Europa Ocidental é tão dependente, tudo bem? Então, a gente percebe que o mundo tentou fazer, né, um bloqueio comercial com a Rússia, mas grande parte, né, dos países ali da Europa são dependentes desse gás natural russo. Então esse bloqueio não foi muito bem sucedido, fiquem ligados. Como eu falei, né, as motivações nacionalistas, principalmente nessa região que vocês estão vendo aqui, ó, de Donbás, ou seja, o leste da Ucrânia, né, muito mais próximo de uma realidade cultural de Rússia do que de Ucrânia propriamente dito. A gente vai perceber ali que vai envolver questões de 2014 com a tomada da Crimeia, que já foi um primeiro passo ali da Rússia mostrando a insatisfação com a Ucrânia se aproximando da OTAN. E a gente vai perceber também, pessoal, que esse conflito vai interferir diretamente ali na questão na produção dos cereais, já que Rússia e Ucrânia são grandes produtores e exportadores, né, principalmente para países africanos, países asiáticos e também para a própria Europa Ocidental. Tá? Então a gente vai perceber que o preço dos alimentos deu uma modificada também, e também a produção, né, desses alimentos que iam principalmente para o continente africano ficaram ali, né, comprometidas. Então fiquem ligados. E eu botei ali também, né, a relação da Rússia, da ONU, dos Estados Unidos e da Europa Ocidental. Essa correlação de forças que a gente percebe. Então vamos lembrar que dentro da ONU, a Rússia com os Estados Unidos, né, vão ter ali as principais cadeiras da ONU, né, onde eles vão tomar as verdadeiras decisões. Então a gente vai ter ali o Conselho de Segurança da ONU, né, onde faz parte a Rússia, os Estados Unidos, a China, a Inglaterra e a França. Então prestem atenção, porque esses países, né, são aqueles tomadores de decisões. E aí a gente percebe, né, que a Rússia, dentro desse conflito, né, passou por cima de todas as regras da ONU e invadiu ali a região da Ucrânia, beleza? Então fiquem ligadinhos aí e a gente vai ver como isso foi cobrado. Olha lá, Enem 2022, pessoal. Colegas, na mente e coração do povo, a Crimeia sempre foi uma porção inseparável da Rússia. Essa firme convicção se baseia na verdade e na justiça e foi passada de geração em geração ao longo do tempo sobre quaisquer circunstâncias, apesar de todas as drásticas mudanças que nosso país atravessou durante todo o século XX. Então vem falando ali da questão, ó, da Crimeia, a perda da Crimeia, né? A Crimeia sempre fez parte ali da Ucrânia, ou sempre fez parte da Rússia. Tem essa disputa, porque a Crimeia foi uma região cedida pela Rússia há muito tempo atrás, lá no início do século XX. Aí vamos lá. Considerando a dinâmica geopolítica subjacente ao texto, a justificativa utilizada por Vladimir Putin, então, presidente aqui da Rússia, em 2014 para a anexação dessa península, apela para o argumento de que... Então lembra que eu falei, né, pessoal? As provas vão querer que vocês
procurem ali no gabarito questões étnicas, nacionalistas, a questão também do avanço da OTAN, tudo bem? Então vamos dar uma olhadinha ali, ó. As populações com idioma comum devem estar submetidas à mesma autoridade estatal. Lembra que eu falei que no leste ali da Ucrânia, a população tem muito mais proximidade com a Rússia do que propriamente a Ucrânia? A linguagem falada ali pelo pessoal é o russo, não é a língua da Ucrânia. Então fiquem ligados aí, né? Porque ali o pessoal está muito mais ligado culturalmente à Rússia do que a própria Ucrânia. Mas vamos ver aqui as outras, ó. B. O imperialismo soviético havia se acomodado a pretensões das potências vizinhas. Os organismos transnacionais são incapazes de solucionar disputas territoriais. D. A integração regional supõe a livre circulação de pessoas e mercadorias. E letra E. A expulsão das forças navais ocidentais garantiria a soberania nacional. Pessoal, algumas aqui estão totalmente fora. Então, ó, a letra D, integração regional, supõe a livre circulação de pessoas e mercadorias. Pessoal, isso não tem nada a ver com o nosso enunciado. Vem falando ali da questão da anexação, da perda da Crimeia. A Ucrânia perdeu a Crimeia e a Rússia voltou a anexar essa região que foi cedida durante muito tempo. Então, cuidado. A letra D não tem nada a ver. A letra E também não tem nada a ver. Expulsão das forças navais ocidentais. Forças navais, como assim? A gente vê ali que a guerra está sendo Ucrânia e Rússia, com uma ajuda, envio de armas da OTAN. Cuidado. As potências ocidentais não entraram no conflito propriamente dito. Os organismos transnacionais são incapazes de solucionar disputas territoriais. Na verdade, a gente vê, né, uma pouca interferência dos organismos transnacionais que poderiam sim solucionar essa disputa. Mas a gente vai perceber que, devido à correlação de forças das principais potências que ocupam a ONU, a gente tem uma grande dificuldade. Tá? Então, cuidado, não condiz tanto assim com o nosso texto. Vamos lembrar que no Enem a gente tem que ficar muito preso, né, ao que o texto vem mostrando. Então, por isso, pessoal, gabarita aí, letra A. As populações com idioma comum devem estar submetidas à mesma autoridade estatal. Então, ele vem falando ali da questão da nacionalidade, como o pessoal tinha uma proximidade, né, uma aderência da população ali do leste da Ucrânia com os russos muito grande, então isso ficou facilitado. Então a gente vai ver o quê? Essas populações com idioma comum, né, todo mundo sobre o guarda-chuva da Rússia. Então o Putin, né, ele vai nos lugares onde tem maioria de população russa para tentar anexar esses lugares. Ele tem essa malandragem, tá? Então fiquem ligados aí. Agora caiu também na UERJ 2023 questão sobre guerra da Ucrânia, então fiquem ligados. Aí olha lá, ó, a temática, né, como sempre, como eu falei, nova ordem mundial, vai pegar também um pouquinho ali do contexto da antiga ordem mundial, período da Guerra Fria, tá? Vai falar principalmente da OTAN, né, um bloco militar de combate à União Soviética e que nunca deixou de existir mesmo quando a União Soviética acabou, tá? Então fiquem ligadinhos ali. A questão vem falando o seguinte, pessoal, ó, a Organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN, foi criada em 49. A partir da década de 90, sofreu um processo de expansão. Então, ao invés dela acabar, já que ela foi criada para combater a União Soviética, ela continua se expandindo. E o mapa vem mostrando exatamente isso, né? Os outros países que foram aderindo à OTAN. Perfeito? Aí, vamos lá, ó. No cenário das relações internacionais, essa expansão é decorrente do seguinte contexto. Então, pessoal, o gabarito ali, né, letra C, extinção da União Soviética. Então, a gente percebe que a OTAN ela deveria acabar quando acabou a União Soviética, porém ela continua expandindo. Então, ó, letra A, projeção da China. A OTAN não tem nada a ver com a China, tá, pessoal? Ela foi criada nesse contexto da Guerra Fria. Então, conflito entre Estados Unidos e União Soviética, tudo bem? Letra B, continuação da Guerra Fria. Continuação não, porque quando ele vem trazendo a data aqui de 1990, foi o período em que houve o colapso total da União Soviética, o fim da Guerra Fria, tá? E aí a União Soviética voltou a se dividir em 15 países, tudo bem? Não se esqueçam disso. Letra C, o nosso gabarito. Letra D, implementação da multipolaridade. Pessoal, o mundo ficou multipolar, mas não tem nada a ver com o nosso mapa apresentado aqui, não tem nada a ver com a nossa questão, tá? É uma informação certa que está fora de contexto, porque não está no universo da nossa questão, não está no texto, não está no mapa. O mapa vem mostrando aqui, ó, países europeus membros da OTAN. E aí os integrantes até 1990 e os integrantes de 90 a 2020.
Então, preste atenção, né? Olha quantos países foram aderindo. Olha como isso vai se aproximando ali da Rússia, tudo bem? E a Ucrânia começou a aderir, então seria o país mais próximo ali da fronteira da Rússia, tudo bem? Fiquem ligados aí. Outra questão muito comentada, pessoal. Vem comigo, ó. A gente vai falar sobre as enchentes no Brasil. Prestem atenção porque todo final de ano e início de ano a gente vai trabalhar com as questões das enchentes, tá? Então, fica ligado porque o Brasil é um país tropical, com grandes índices pluviométricos, e essa urbanização desorganizada que a gente tem do nosso território vai contribuir para essas tragédias, tá? Então, nas regiões serranas do Brasil, principalmente, isso é muito chamativo, porque o nível da tragédia é muito elevado, com grandes perdas humanas, tá? Então, vem comigo, vamos entender a questão das enchentes e das fortes tempestades, que tem a ver com os eventos, né, climáticos extremos que eu tinha comentado para vocês. Então, olha lá, as tempestades no início do ano, tá? Estados afetados que a gente teve, né, ao longo desse ano: Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Piauí, Goiás, Pará e Espírito Santo. Fenômenos climáticos extremos e aquecimento global. Então, essa temática, né, das tempestades vão se relacionar com o aquecimento global e com os fenômenos climáticos extremos que eu falei, tá? Então, a gente vai perceber que as chuvas vão ficar cada vez mais fortes, o calor cada vez mais intenso, as nevascas também cada vez mais intensas. Então vai intensificar os fenômenos climáticos. O aquecimento global causa, né, esse desequilíbrio, tudo bem? Então fiquem ligados ali. A gente vai perceber também, né, que tem a ver com questões de urbanização e ocupação irregular. Então, por exemplo, Petrópolis, que já caiu em várias provas, né, região serrana. O relevo inclinado, fortes chuvas e uma urbanização desorganizada. Então você tem ali o combo, né, da tragédia, tudo bem? Fiquem ligados. A impermeabilização dos solos, ou seja, né, nas cidades os solos estão impermeáveis. A água não infiltra, ela não penetra no solo. Então ela vai aumentando o nível da água, a água vai ficando retida na superfície e você tem cada vez mais as enchentes. E essas enchentes vão causar, né, danos materiais, perdas humanas, tudo bem? Fiquem ligados. Isso também vai desencadear vários deslizamentos, né? Você tem fortes chuvas com relevo inclinado, o solo ele vai escorregar, ele vai deslizar. Então, mais uma vez, né, impactos tanto ambientais na natureza, mas também impactos sociais, que são os mais chamativos, tudo bem? E aí, a galera também, né, comenta muito sobre a questão ali nas provas, né, dos desabrigados, dos mortos, a retirada de população, como essa população é afetada. Então fiquem ligados. E aí eu trouxe aqui algumas imagens que a gente teve, né, no início do ano. Aqui na imagem a gente tem, né, as fortes chuvas na Bahia, tá, pessoal? Então fiquem ligadinhos aí. E eu trouxe imagens aqui para vocês das enchentes de Petrópolis. Essa aqui foi do ano passado, mas a cada ano a gente vê se repetindo. Então é uma questão de atualidade que pode cair na prova, né, pois ela sempre se repete e está sempre nos noticiários, tudo bem? Então fica ligado, porque isso vai se relacionar com urbanização e também climatologia. Então, olha lá, as enchentes são fenômenos que são intensificados pelas práticas humanas no espaço das cidades. O problema das enchentes passou por algo comum na vida das populações de algumas cidades. As águas das chuvas, ao encontrar com o solo impermeável, ou seja, coberto de asfalto, concreto, etc., promove o aumento do nível da água no ambiente urbano. E aqui, essas imagens, né, mostrando essa água retida na superfície, né, aumentando o nível e provocando essas tragédias, tudo bem? E aí, pessoal, eu trouxe aqui para vocês, ó, as causas, né, dessas enchentes. Então, chuvas intensas, é claro, o Brasil é um país tropical, então nas regiões serranas nós vamos ter as chuvas orográficas, chuvas de relevo, e também as chuvas convectivas. Esses dois tipos de chuvas ali, né, provocando forte índice pluviométrico na região serrana. Os solos impermeabilizados, né, o espaço da cidade, né, asfalto, concreto, impermeabilizando o solo, dificultando a penetração da água. Sistemas de drenagem ineficientes, pois estão saturados, estão poluídos. A questão do lixo também interfere. Então o sistema de drenagem não dá conta do volume e também, né, da questão do lixo que é jogado. Então fiquem ligados aí. E também, né, a gente vai perceber que isso vai ser muito comum, né, nos últimos anos e as provas já vêm comentando cada vez mais. Então, pessoal, enchente é um tema cada vez mais cobrado nos vestibulares e sempre se relaciona com questão de atualidade, tudo bem? Então, fiquem ligados aí. Uma outra atualidade, pessoal, que eu trouxe aqui, que é muito importante e aí vai se relacionar com a globalização, é a questão, né, do avanço da inteligência artificial.
Então, olha o que eu coloquei aqui para vocês, né? A globalização e os meios de comunicação. Prestem atenção aqui, porque eu acho que nesse momento a gente pode ter um forte indicativo de uma temática de redação, tá? Vou chegar lá e vou explicar o porquê. Então, esse ano a gente viu cada vez mais discussões a respeito do chat GPT. Então, começaram discussões, né? O chat GPT é um aplicativo que vai fazer ali textos, tudo bem? Então, prestem atenção porque isso começou a ser discutido cada vez mais. A questão do plágio, a questão, né, do trabalho humano. Será que vai ser substituído pela inteligência artificial? Será que a inteligência artificial produz um texto melhor que um ser humano? Então, fiquem ligados porque cada vez mais isso é discutido. Então, a problemática do plágio, a questão da tecnologia substituindo o trabalho humano, como eu falei. As infobias como disseminação de fake news. Então você não vai saber, né, se aquele texto foi feito por uma pessoa de verdade, se foi feito por um aplicativo, qual a intencionalidade daquilo. Então a gente vê uma grande disseminação de fake news nos últimos anos. Isso já foi tema de redação, já foi tema de vestibular. Fiquem ligados, tá? A força das empresas transnacionais, né, no ramo da comunicação, ou seja, a falta de regulamentação, as empresas encabeçando essas redes sociais e colocando ali suas regras, que muitas vezes infringem várias leis, tá? Então a gente vê ali discurso de ódio, xenofobia, preconceito, racismo, tudo isso sendo cada vez mais disseminado, né, pelas redes sociais. Então fiquem ligados aí. A questão também, né, que essas empresas estão localizadas no Vale do Silício, até marquei aqui para vocês, região, né, muito importante, pois é uma região produtora de tecnologia e que concentra essas empresas do ramo, né, de streaming, no ramo de informática. Fiquem ligados porque é uma região muito cobrada no Enem e diversos outros vestibulares, tá bom? E aí eu botei lá, né, pode ser um tema de redação, ó, até quando, até que ponto podemos confiar na inteligência artificial? Então é um temazinho aí de redação que vocês podem começar a imaginar e eu indico vocês, né, a lerem os assuntos da geografia, principalmente da globalização, das redes sociais, o avanço tecnológico, pois isso vai explicar bastante. A gente vai perceber que os avanços tecnológicos, esse mundo globalizado, vai alterando nossas relações sociais, tudo bem? Então fiquem ligados, pois isso pode ser um tema de redação, sem sombra de dúvidas, além de questão, né, de geografia, de história, sociologia. Fiquem ligados aí. E também, né, a questão que vai envolver o avanço dessa tecnologia, principalmente, né, da inteligência artificial, na greve que a gente está vendo aí ultimamente de Hollywood, né, a greve dos produtores, dos artistas que também entraram nessa greve, tá? Então, a galera está percebendo que cada vez mais, né, as máquinas, a inteligência artificial, a informática está substituindo o trabalho humano. E até que ponto isso vai ser bom, que isso vai ser ruim? A questão do desemprego estrutural também, tá? Então, muitas questões aqui relacionadas. Por isso que eu falo para vocês, fiquem ligadinhos aí. E aí, pessoal, para a gente começar a finalizar, preste atenção aqui nessa questão do Enem, tá? Questão do Enem, que vai trabalhar exatamente o envolvimento, né, da globalização, da tecnologia e como isso altera as relações humanas. Aí, vamos lá, ó. Texto 1 é uma tirinha, né? Eu falei que o Enem e os vestibulares adoram tirinhas, adoram charges, tá? Está estudando, Júnior? Calma, estou tentando achar um sinal de Wi-Fi. Aí vamos lá. A gente vê, né, um local ali bem pobre, né, uma favela. Texto 2. É como se os problemas fossem criados pela pandemia, quando em verdade isso só demonstra quantas elas sofrem uma tentativa de serem naturalizadas. Eles estavam lá, empurrados para debaixo dos tapetes. Diversos levantamentos realizados indicam que parcela significativa dos estudantes não tem acesso à internet em suas casas, não tem computador, tem celulares, mas com pacotes baratos que não permitem, né, você entrar na internet ali de vez, então prejudicando assistir às aulas. E caso tenha celulares e dados, pergunta-se, é possível elaborar um texto no celular? É possível interagir na aula remota pelo celular? Aí vamos lá. A crítica contida no texto e na figura evidencia o seguinte aspecto da sociedade contemporânea. Pessoal, a gente conseguiria responder essa questão só olhando a tirinha, tá? E aí o texto complementou. Então prestem atenção que vem falando o seguinte no texto, né? Que esses problemas que a gente achou que eram novos na pandemia, eles já existiam, mas eles não eram comentados. E aí a pandemia evidenciou isso. Evidenciou que as pessoas nem têm um acesso adequado à internet, tem pacotes, né, que não permitem ali você interagir durante uma aula, por exemplo, você não consegue acessar alguns sites, você tem aquele pacote básico, né, que vai pegar apenas alguns aplicativos. Então a gente percebe aí uma grande exclusão digital. Esse é o tema aqui
da nossa questão. Só que a gente vai perceber que não existe ali exclusão digital para vocês assinalarem, tá? Então, olha lá, ó. Letra A, exclusão social. B, expansão digital. Pessoal, expansão digital, olha aqui a nossa tirinha. Vem exatamente, né, criticando, né, falando do acesso restrito. Então, B, errada. C, manifestação cultural. Tem alguma coisa a ver com o texto, com a tirinha? Não. Organização espacial. Mais uma vez, pessoal, não tem nada a ver. Vem falando aqui da tecnologia, dos problemas de acesso à internet. Então, letra D também fora. E valorização intelectual? Não. O texto e a tirinha vem falando dos problemas de acesso à internet. Então, fiquem ligados, tá? Nosso gabarito aí, pessoal, letra A, exclusão social, tá? Até coloquei aqui para vocês um gabaritinho comentado. Então, ó, a alternativa certa é a letra A. O que se destaca é a abordagem da exclusão social em seu aspecto específico da exclusão digital. Afinal, a falta de acesso à internet prolonga uma exclusão social que vem de longe, marca a história nacional e se perpetua no cenário contemporâneo. Beleza, galera? Então, fiquem ligados aí. Agora eu quero saber de você, vestibulando. O que você quer ver aqui de atualidade para a gente trazer para você? Comenta aqui embaixo. Vou deixar um outro vídeo para vocês continuarem aqui no nosso canal. Espero que tenham gostado, tá? Não se esqueçam de deixar o like, de assinar o sininho para não perder nenhum vídeo. Espero que tenham gostado. Aqui fica a dica para vocês de atualidade do Enem 2023. Então, galera, forte abraço. Espero que tenham gostado. Até uma próxima. Tchau, tchau.